Bom dia, professores. Mais uma vez estamos aqui nesta manhã, uma manhã de estudo de ATPC da área de Ciência da Natureza. Antes de nós adentrarmos nos trabalhos desta manhã, quero relembrar uns comunicados. Essa reunião está sendo gravada, você fique tranquilo para deixar sua câmera à disposição ligada, ou se não sentir à vontade, você pode fechar a sua câmera, ok? Vamos combinar para todos os professores, por gentileza, deixarem seus áudios fechados, somente abri-lo quando você fizer o uso da palavra. Aí, se você quiser fazer o uso da palavra, você levanta a mãozinha, que aí nós passamos a palavra para você. A lista de presença para os professores que assistirão o vídeo à tarde, ela estará na descrição do vídeo. Então, desejo a todos um ótimo dia de trabalho e passo a palavra para a Maria Paula. Bom dia, professores. É um prazer ter a oportunidade de poder conversar com vocês sobre o assunto que se refere à educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Bem-vindos ao nosso ATPC de hoje. Tenhamos um dia bem produtivo. Passo a palavra para a Maetê. Bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos à nossa TPC. Quero lembrar que a TPC, essa sala é de Ciência da Natureza, né? Matemática hoje não tem a TPC da Diretoria de Ensino, ok? Então, uma boa manhã para todos nós e tenhamos aí um bom aproveitamento na nossa formação. Passo a palavra para a Eliane. Bom dia a todos os professores. Sou Eliane, né? Estou como PCNP de Biologia na diretoria. Por gentileza, o seu áudio está muito baixinho, eu não estou conseguindo ouvir. Poderia aumentá-lo? Vê se melhorou. Ainda não. Não? Não. O duro, que o outro fone estragou e esse também não está muito bom. Vou ver se eu consigo o outro. Vou pedir para alguém trazer para mim aqui. Só um minutinho, deixa. Eu vou arrumar outro fone. Não. O que você fez? Melhorou? Melhorou? Então, melhorou. Então tá. Congela. Obrigada. Qualquer coisa vocês vão avisando a gente. Então, nós vamos dar início à manhã de hoje, trabalho de hoje. Desejo a todos um ótimo TPC, de boas reflexões. William, pode colocar para nós, por favor, o PowerPoint. Um momentinho. William, eu acho que eu não me apresentei, né? Para quem não me conhece, eu sou Maria Paula, PCNP de Educação Especial. Passo a palavra, William. Tá joia. Vou compartilhar a tela agora. Nós vamos em... Oi. Nós Está vamos... ok? Ok, William, ok. Obrigada. Para mim tá, né? Acredito que esteja. Nós vamos, então, iniciar nossa manhã de hoje com a leitura inicial. O Rio e o Leão, de Hugh Prater. Eu não sei se é assim que fala o nome dele. Desculpa a ignorância, eu sou péssima em inglês até para nomes. Do livro Não Leve a Vida Tão a Sério. Não sei se, por causa do fundo de tela, vai dar para ver o livro aí. Esse escritor é americano, né? Ele nasceu em 23 de janeiro de 1938 no Texas e ele já faleceu. Ele morreu dia 15 de novembro de 2010 no Arizona. Parece que na banheira da casa dele teve um infarto e morreu. Ele foi ministro leigo da Igreja Metodista Unida nos Estados Unidos e conselheiro americano. Ele tem os livros traduzidos em 10 idiomas diferentes e ele baseava essa linguagem dos livros em temas cristãos, que ressaltava a importância da gentileza, perdão e lealdade.
e trabalhava com a mente. Nesse trabalho com a mente, era na linha da terapia cognitivo-comportamental e terapia racional-emotiva comportamental. Ele escreveu vários livros com a sua segunda esposa, com a qual ele tinha 2 filhos, e ele também tinha um filho mais velho da primeira união, que também já faleceu, se não me engano, em 2014. Esse é um texto introdutório desse livro, Não Leve a Vida Tão a Sério. Eu vou ler para vocês que nós achamos uma interessante reflexão para esse momento. O rio e o leão. Depois de uma grande enchente, o leão viu-se cercado por um rio e ficou sem saber como sair dali. Nadar não era de sua natureza, mas só lhe restavam 2 opções: atravessar o rio ou morrer. O leão urrou, mergulhou na água, quase se afogou, mas não conseguiu atravessar. Exausto, deitou para descansar. Foi quando escutou o rio dizer: jamais lute com o que não está presente. Cautelosamente, o animal olhou à volta e perguntou: o que não está aqui? O seu inimigo não está aqui, respondeu o rio. Assim como você é um leão, eu sou apenas um rio. Ao ouvir isso, o leão, muito sereno, começou a estudar as características do rio. Logo identificou um certo em que a correnteza empurrava para a margem e, entrando na água, conseguiu boiar até o outro lado. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse texto? Pode ligar o microfone e ficar à vontade. Ninguém? Quando a gente estava, pesquisando algumas leituras iniciais, eu achei interessante esse texto pela questão da observação e das tentativas, tentativas e erros. Nós, muitas vezes, também fazemos nossas tentativas, nem sempre acertamos de primeira, mas quando a gente para, reflete, observa, a gente consegue ter êxito aí, na missão que a gente precisa. E esse momento que nós estamos, atravessando de tantas adaptações, tantas coisas diferentes, tantas possibilidades e oportunidades e tantas tentativas que nós temos feito. Então, achei muito interessante trazer para nós e que a gente possa fazer, como esse leão, não desistir, observar e seguir em frente. William, pode passar, por favor? Bom dia, só uma confirmação, o pessoal de matemática está junto com ciências da natureza hoje? Não, Roseli, hoje matemática não tem a TPCDE, é só na EFAP e depois na unidade escolar. Não, então tá bom, então. Tá? Obrigada. De nada. William, você pode passar para a gente? Os objetivos, então, da nossa reunião de hoje. Tem algum microfone? Isso, melhorou. Os objetivos, então, da nossa reunião de hoje é continuar a discussão sobre o conceito de letramento científico na perspectiva do currículo paulista, que na TPC passada nós interrompemos e não fizemos a última parte. Então, hoje nós daremos continuidade. Apresentar o documento Comunicado Externo Conjunto da Subsecretaria COPED 2020, número 155, que eu acredito que vocês também já tenham tido conhecimento e olhado ele, já estudado, mas nós vamos apresentar algumas características dele. Apresentar e analisar os quadros de habilidades da área de ciências da natureza a serem desenvolvidas até o final do ano, presentes nesse documento. Viabilizar ações de apoio para os professores atenderem às necessidades específicas dos alunos dentro da área do conhecimento de ciências da natureza e propor ações que atendam às habilidades e competências dos alunos com necessidades especiais de aprendizagem.
Então, esses 2 últimos objetivos é da parte de adaptação curricular, que a Maria Paula hoje está conosco, então, para fazer essa parte aí, nos ajudar também nesse momento. Pode passar, William, por favor. Passo a palavra, então, para a Maitê, que vai comentar um pouquinho com a gente a questão do documento. Então, bom dia mais uma vez, né? Para quem ainda não tinha entrado, quando eu cumprimentei o grupo. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o comunicado externo, conjunto Subsecretaria e COPED, né? É o número 155. Antes da gente, então, voltar a falar de letramento científico, vou falar pontuar algumas coisas aí desse comunicado que são importantes para vocês, professores. Esse comunicado, o assunto dele é orientações sobre a finalização do ano letivo, fechamento de bimestre, busca ativa e recuperação e aprofundamento das habilidades essenciais. Então, só para vocês entenderem, né, porque se a gente colocasse direto aí o item 3, vocês iam talvez falar de onde que vem. Então, o comunicado ele começa com o item 1, que é lançamento do fechamento dos bimestres, nota e frequência, que é importante também vocês lerem, né, e saberem como que vai ser esse fechamento. O item 2 é o sistema de monitoramento do abandono escolar, que também se encontra aí nesse comunicado. E o item 3, recuperação e aprofundamento, que é o que eu tenho com vocês agora, tá? Nesse item 3, eles colocaram um link com as habilidades essenciais a serem trabalhadas até o final do ano. Então, como que eles organizaram aí essas habilidades? Vocês vão ver que tem habilidades do ano todo. Tem um pouco de habilidades do primeiro bimestre, um pouco do segundo, um pouco do terceiro e um pouco do quarto bimestre. Então, não são habilidades essenciais apenas do quarto bimestre, né? São habilidades essenciais para serem trabalhadas nesse processo de recuperação. Pode passar, William, por favor. Quando a gente pega a questão da recuperação, e a gente já falou isso com vocês em outras ATPCs, o quarto bimestre ele vai continuar normalmente com as habilidades do currículo, né, do quarto bimestre. E aí, dependendo da quantidade de aulas que o professor tem por semana, ele vai ali separar uma aula para trabalhar a recuperação. Então, a sugestão que veio, né, que a gente até passou para vocês anteriormente, mas agora a gente vai voltar a reforçar. Por exemplo, quem tem 2 aulas semanais, por exemplo, biologia, física e química, trabalhar a recuperação, uma aula de recuperação a cada 15 dias. Foi a sugestão, não que tenha que ser exatamente dessa forma. E quem tem 4 aulas semanais como ciências, trabalhar uma aula de recuperação por semana. Então, nessa aula de recuperação é onde vocês vão pegar essas habilidades essenciais que estão nesse link para desenvolver de acordo com a realidade da escola e da sala que vocês têm aula. Talvez tenha uma habilidade que está nesse quadro que eu acho que está 100%, que eu não preciso retomar ela. Tudo bem, né? Mas tem que pensar mesmo se não tem... Será que eu tenho que aprofundar ela de alguma maneira? Será que eu não preciso mesmo retomar de forma alguma? Então, é importante o estudo, é importante a análise aí desse quadro de habilidades para poder trabalhar com os alunos de acordo com a realidade da escola e da turma que vocês dão aula. Porque talvez a gente tenha 3 sextos anos e cada um, né, em um nível aí diferente. A partir de 19 de outubro, né, que foi aquela semana após a semana de estudos intensivos, começou a ter aulas aí no Centro de Mídias com as habilidades essenciais a serem desenvolvidas até o final do ano. E aí nós pegamos e fizemos aí um levantamento, né, de quantas aulas a gente tem ainda até o final do ano.
né? Para que isso? Para o professor se planejar, né? O que eu tenho real para poder me organizar e planejar essa recuperação junto com esse quarto bimestre. Então, se a gente pega aqui o mês de novembro, Biologia, Física e Química vai ter em torno de 8 aulas, né? Se a gente, porque tem um feriado dia 2, mas depois tem uma segunda-feira aqui, então vai dar para equilibrar. Ciências tem 16 aulas aí em novembro. Em dezembro, se a gente pegar, né, até 23 de dezembro, que é a data que termina o ano letivo, Biologia, Física e Química de 4 a 6 aulas, né, também vai depender, porque dia 8 de dezembro é feriado, então tem essas particularidades também. E Ciências de 8 a 12 aulas. Então, esse resumo aqui que nós fizemos é para vocês mesmo, não é para assustar não, né? É para organizar a vida, né? Organizar o planejamento das aulas para conseguir equilibrar o quarto bimestre com esse período aí de recuperação. Eliane, William, quer complementar essa parte com alguma fala? Ô, Maite, é isso aí mesmo que você falou. Conforme o professor clica no link, ele vai ter acesso a essas habilidades essenciais. As habilidades estão listadas por bimestre, então você vai perceber que o ano série, em cada componente curricular, você vai ter habilidades do primeiro bimestre, do segundo, do terceiro, do quarto, retomando aquelas habilidades essenciais. Não necessariamente aquelas habilidades que talvez seria a sua. Digamos que seja, está indicada ali, é onde você vai poder fazer, naquela aula que a Maite falou, fazer o aprofundamento, a recuperação daquela habilidade proposta para se analisar. É isso aí. Pode passar, William, por favor, então. Obrigada pela contribuição. Um minutinho. Dando continuidade, o que nós fizemos? Né? A gente pegou e fez uma análise aí das habilidades para ver de qual bimestre que ela correspondia, né? Para vocês terem uma noção. Enquanto ele vai passando, eu já vou falando com vocês. Então, pegamos de ciências, né, de biologia, química, e pontuamos de qual habilidade que é essa habilidade desse quadro, né, das essenciais. Tá travado aí, William? Eliane, você passa a tela, por gentileza, porque travou aqui, ó. Pode tirar aí, William, que eu coloco. Tá jóia. Tá? Pronto. Só um minutinho, só deixa eu achar aqui que o Teams não localizou. Vou deixar aberto aqui, peraí. Mas eu então, posso comentar esse? Pode comentar. Pode. Essa tabela é o que está no link, tá? Do documento. E aqui a gente separou por bimestre, né? Só deu um colorido para a gente poder entender um pouquinho como que está essa divisão. Então, a gente vê aqui no primeiro ano do ensino médio, na primeira série do ensino médio, desculpa, que tem 2 habilidades do primeiro bimestre, 3 do segundo bimestre, 2 do terceiro e 2 do quarto. E essas habilidades, elas batem com aquelas habilidades essenciais que a SEDUC foi lançando a cada bimestre, tá? E estava analisando as aulas do Centro de Mídias, ela está acompanhando essa ordem que está aqui na tabela. Então, da primeira série, segunda-feira, já foi descrever as relações alimentares, né? Então, eles estão acompanhando essa ordem, tá? O Centro de Mídias, então, para a gente poder, se for o caso, o professor seguir essas habilidades, então saber, né, que o Centro de Mídias está trabalhando isso. E eles colocaram da questão de aqueles alunos que não tiveram oportunidade de participar no momento, poder desenvolver essa habilidade para o próximo, para poder acompanhar e ter uma base para o próximo ano.
E os alunos que já acompanharam, eles poder aprofundar, né? Ver esse assunto de uma outra forma, com outro foco, ok? Então, a segunda série do ensino médio também foi como a primeira série. E, pelo que eu vi, a aula de segunda-feira juntou essas duas primeiras habilidades aí do primeiro bimestre, né? Então, também está na ordem. E a terceira série do ensino médio, que mudou um pouquinho, que pôs 3 habilidades do terceiro bimestre e só uma do quarto bimestre, tá? E ela está, na segunda-feira, estava no reconhecer as categorias taxonômicas utilizadas aí, né? Então, eles estão tentando acompanhar essa tabela e desenvolver de uma forma diferente do que já foi desenvolvida lá no primeiro bimestre no Centro de Mídias, ok? Passo a palavra. Pode passar, Eliane, por favor. Aí Agora em química, isso, em química, eu também coloquei as cores para facilitar qual bimestre que a habilidade se refere, do mesmo modo que Eliane falou, que o Centro de Mídia já vem tratando dessas habilidades por ano série, bem próximo do movimento que está ocorrendo com biologia. Pode passar. A segunda série também, o mesmo movimento, primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto. Observe que no segundo bimestre, eles selecionaram 3 habilidades como sendo essenciais. Não necessariamente seriam as mesmas habilidades que você trataria com os seus alunos, certo? Próxima série. Tá dando uma microfonia e alguém tem o áudio ligado. Terceira série, Eliane. E na terceira série também. Aí, primeiro bimestre, segundo de azulzinho, terceiro do rosinha e o quarto bimestre a faixinha verde. Nós colocamos essas cores para facilitar a observação de vocês e o estudo também da localização desta habilidade, enquanto o Centro de Mídias também vai estar retomando. Ok? Passo a palavra para a Maitê. E de ciências também. Pode passar, Helena, que não passou ainda. Acho que está com um delay, porque eu já passei faz um tempinho. Tá, chegou aqui. De ciências, como são mais habilidades, né, que são mais aulas. Então, aqui tem 3 do primeiro bimestre. Aí não está em ordem. Vocês vão ver que lá no documento, eu peguei igual está lá, para vocês verem que lá não está na ordem certinha, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, né? Então, primeiro eles elencaram habilidades do primeiro bimestre, depois 4 habilidades do quarto bimestre. Pode passar. Não foi para... Depois, habilidades do segundo bimestre, 2, e depois 2 do terceiro bimestre. Eles separaram em ciências por objeto de conhecimento, tá? Então, por isso que eu acho que deu essa oscilação aí dos bimestres, não ficou sempre na ordem de primeiro, segundo, terceiro e quarto. No 7º ano, aí, 3 do primeiro bimestre, pode passar. Maitê, tá bem atrasado, não passei faz tempo. Você quer que eu tente parar e voltar? Não, já aqui, ó, já apareceu para mim. 4 do quarto bimestre, depois 2 do segundo bimestre, depois 2 do terceiro bimestre. Não vou ficar falando todas, não, depois vocês vão ter isso, né, no arquivo de vocês também, que a gente vai mandar junto.
oitavo ano, né? 4 do primeiro bimestre, 4 do quarto, uma aqui do segundo, depois vem terceiro. Então, vocês estão percebendo aí que não está na ordem mesmo. Tá joia? É só para vocês terem isso de uma forma visual melhor, entender como que eles fizeram, né? E elencar ali, selecionar as habilidades que vocês acharem essenciais mesmo para essa recuperação ou aprofundamento. Tá joia? Então, finalizando ciências, eu passo a palavra agora para o William Eliene, para dar continuidade aí no assunto da última TPC que nós fizemos com vocês. Pessoal, eu vou... Tá ouvindo, Eliane? Eu vou mutar os colegas, porque tem alguém que está com o áudio aberto. Aí eu vou abrindo na medida do possível, você mesmo abre quando você fizer uso da palavra, ok? Vamos lá. O áudio tá aparecendo? Tá certo, Eliane? Tá. Letramento científico na perspectiva do currículo paulista. Como as meninas já falaram, na TPC anterior, nós demos início a esse tema, letramento científico, e a segunda parte do assunto seria esse momento que nós vamos retomar agora com vocês, em relação um pouquinho desse histórico, desse letramento científico. Aí, do mesmo modo que nós utilizamos na reunião anterior, eu vou pedir a colaboração dos professores para contribuírem com a leitura. Que é um professor que pode fazer a leitura dessa primeira tela? Agora pode abrir o áudio e fazer a leitura, colegas. Quem que é o professor? Tem alguém falando aí? Ó, eu vou pela ordem alfabética aqui, ó, igual sala de aula, hein? Ó. Tem a Adriana, Alcides, Amauri, Ana Maria, André Cristina, Antônio, Camila Marquezine. Estou pulando aqui. Tem a Débora, Francisco, Fernanda. Você começa lendo, Eliane, por gentileza? Começo, William. No início do século XX, o ensino de ciências começou a ser debatido mais profundamente. Podemos destacar os estudos de John Day, que defendia a importância da educação científica. Esses estudos passaram a ser mais significativos nos anos de 1950, pois se atribuía uma supervalorização do conhecimento científico em relação às demais áreas do conhecimento. No Brasil, a preocupação com a educação científica foi mais tardia. Esse ensino passou a ser efetivamente incorporado no currículo escolar nos anos de 1930, quando se começou um processo de busca por inovação. Esta fase de inovação teve início com um processo de atualização do currículo e continuou com a produção de kits experimentais na década de 1950, com a... Ai, desculpa. Espera aí, pessoal, deu um probleminha aqui. Pulou. É porque eu tô com a telinha na frente. Vou voltar. Esta fase de inovação teve início com o processo de atualização do currículo e continuou com a produção de kits experimentais na década de 1950, com a tradução de projetos americanos como o PSSC e a criação de centros de ensino de ciências na década de 1960, culminando com o início da produção de materiais por educadores brasileiros na década de 1970. Foi a partir desta década que teve início efetivamente a pesquisa na área de educação em ciências no Brasil. Atualmente, o Brasil conta com dezenas de programas de pós-graduação no ensino de ciências, com a realização regular de congressos e a publicação de periódicos sobre esta temática. Só acrescentar que os grifos são nossos, tá, pessoal? Isso. Então, nessa tela que volta um pouquinho, Eliane. Nessa tela que a Eliane fez a leitura para nós, é citado o nome de John Dewey, né? Que é um filósofo, pedagogo,
norte-americano, é referência no campo da educação moderna, defendia a democracia e a liberdade de pensamento do aluno, defensor da educação científica, e como vocês perceberam que dentro da história, no Brasil, essa preocupação com a educação científica foi um pouquinho mais tardia, né? E nós vamos ver também que esse estudo que já vinham sendo feito já na década do século XX, em 1859 a 1952, nós vamos perceber que a tendência é envolver várias áreas do conhecimento. Então, foi a partir dessa década que teve início, efetivamente, a pesquisa na área de educação em ciências no Brasil, lá na década de 70. Então, um pouquinho pode passar, dessa história da educação científica, nós vamos perceber que teve uma explosão, um aprofundamento na década de 50, 60 para cá. Quer ler a próxima tela, o Maitê? Oi. Você lê a próxima tela, por gentileza? Posso. Essa já passou aqui, né, Eliane? Que o meu tá... Já sim, ele tá meio ele tá meio devagar, mas já tá chegando aqui. Aí. Então, considerando que o sistema ciência-sociedade é composto de diferentes setores e que a compreensão desse sistema depende das relações entre esses setores, podemos inferir que o entendimento dos propósitos da educação científica deve passar por uma análise dos diferentes fins que vêm sendo atribuídos a ela por estes setores. Então, Santos justifica esses propósitos, agrupando-os em 5 categorias. Categoria econômica, utilitária, democrática, social e cultural. Quer comentar alguma coisa? Pode continuar que eu comento no finalzinho. Tá, joia. Pode passar, Eliane. Você não vai ler a... Quer que lê aqui na frente? Isso, por gentileza. Tá, eu estava dando uma... Econômica, então. Relaciona o nível do conhecimento público da ciência com o desenvolvimento econômico do país. Utilitária, né? Categoria utilitária. Justifica a educação em ciência por razões práticas e úteis. Categoria democrática. Ajuda os cidadãos a participarem das discussões e da tomada de decisão sobre questões científicas. Categoria social. Vincula a ciência à cultura. E categoria cultural tem como objetivo proporcionar aos estudantes o conhecimento científico como produto cultural. O interessante, o Maitê, Eliane, professores, que essas 5 categorias, elas estão presentes na ciência da natureza e nos outros componentes curriculares também. Então, essa educação científica na economia, utilitária, democracia, social e cultural, sempre quando nós vamos fazer uma abordagem de um texto científico ou de algum conteúdo específico do componente curricular, nós vamos passar, de algum modo, por alguma dessas categorias, onde você pode fazer um aprofundamento no seu componente curricular e fazer uso do quê? Da educação científica, fazendo uma introdução do tema, ou um aprofundamento, ou por meio disso propondo pesquisa para os alunos. Nós vamos ver mais à frente que a educação científica ela está presente, entrelaçada diretamente na nossa ação diária enquanto professor da área de ciências da natureza. Pode passar. Outro professor quer fazer a leitura, por gentileza? Os professores estão quietinhos hoje. Quer que eu leia, William? Pode ler. Pode ler. Letramento científico ou alfabetização científica? Podemos dizer que boa parte das publicações inéditas em todas as áreas do conhecimento são em língua inglesa, talvez por ser a língua falada no país mais poderoso do mundo. Na revisão das pesquisas sobre o processo de alfabetização científica e tecnológica, ACT, foram tomadas como referências artigos em língua inglesa que nomeiam a ACT pelos vocábulos scientific,
literacy, desculpa pessoal, não sei em inglês mesmo, que podem ser traduzidos para o português como alfabetização ou letramento, ou literácia, em português de Portugal. Contudo, inúmeros autores não concordam que os termos letramento e alfabetização possam ser usados como sinônimos. Os autores que defendem o termo letramento entendem que nele está embutida a ideia do uso social como conhecimento científico, ou seja, o sujeito letrado cientificamente não somente tem um conhecimento de conceitos científicos, mas desenvolveu a capacidade de utilizar estes conhecimentos na resolução de problemas do seu contexto, de construir argumentações consistentes durante a discussão de problemas científicos, sociais e tecnológicos, ou seja, o uso social destes conhecimentos. Sob esta ótica, a expressão letramento científico estaria mais afinada com a proposta de ensino em ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Williams vai comentar? Nós vamos perceber que na próxima tela, pode passar, que letramento científico ou alfabetização científica tem sim uma diferença nas compreensões, né? E os autores já fazem as suas definições e contribuem até para o esclarecimento nosso, qual que é o significado de cada termo. Essa categorização do ensino de ciências, como tendo a finalidade de promover o letramento científico do estudante, é explicada pela mesma categorização que vem sendo usado para alfabetização e letramento nas ciências linguísticas. O vocábulo alfabetização é empregado como sentido mais restrito de ação de ensinar a ler e escrever, enquanto o termo letramento refere-se ao estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce práticas sociais que usam a leitura e a escrita. Então, vocês percebem que há uma diferença, assim, no termo alfabetização e letramento, né? Alfabetização científica e letramento científico. Nós percebemos que a alfabetização está mais na introdução desse ensino da ciência ali, onde vai propor para o menino compreender os fenômenos iniciais, as primeiras reações, aquele primeiro contato com símbolos químicos, aquela relação com o cotidiano dele, bem lá no começo. E o letramento, nós vamos perceber que exige um pouquinho mais do aluno, onde ele cultiva e exerce práticas sociais que usam a leitura e a escrita. Por isso que é importante que nós, do ensino médio e ciências, nós possamos ter esse letramento científico presente nas nossas aulas, né, no nosso cotidiano. Quer acrescentar? Maite, Eliane? Não, pode dar continuidade. Tranquilo, ele pode continuar. Letramento científico. O que nos dizem a BNCC e o Currículo Paulista? Currículo Paulista. Leia aí, Maite. O conhecimento científico e tecnológico intervém no modo de vida e na forma como a sociedade se organiza contemporaneamente. Isto exige investir na formação de um sujeito transformador do seu meio, que reflita, proponha, argumente e haja com base em fundamentos científicos e tecnológicos, de modo intencional e consciente em todos os âmbitos da vida humana. Portanto, ao longo do ensino fundamental, a área de ciências da natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, base que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo com os aportes teóricos e processuais das ciências. Nessa perspectiva, por meio de um olhar articulado, tem um microfone aberto. Saiu a projeção. Vai. Ah, não.
Ah, não, voltou. Não? É porque Tá. eu tinha clicado para desligar o microfone da professora. Nessa perspectiva, por meio de um olhar articulado de diversos campos do saber, a área pretende assegurar aos estudantes o acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica. William, você vai comentar esse? A gente pode passar? Isso, nós vamos perceber que no Currículo Paulista, por meio da redação do Currículo Paulista, nós vamos perceber que a iniciação científica, o letramento científico está presente dentro da normatização da nossa área. Então, a área pretende assegurar aos estudantes o acesso à diversidade de conhecimentos científicos ao longo de sua história, bem como a aproximação gradativa aos princípios, processos, prática e procedimentos da investigação científica. Pode ir próximo. Só comentando, né, William, que isso precisa ser feito de modo intencional. Né? A gente, ao preparar as aulas, ao preparar o material, ter a intenção, né, desse letramento científico. Dilma, e quando... pode passar, né? A do BNCC. E quando você for fazer o uso desse conhecimento científico, do desenvolvimento do letramento científico, ser uma coisa ali presente e natural do seu comportamento como professor, que nós já bem sabemos que já é comum isso acontecer. Se não faz, há necessidade de nós revermos esses detalhes. Na BNCC, relata o seguinte: ao longo do ensino fundamental, a área de ciência da natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico. Então, lá desde o comecinho, 6º, 7º, 8º, 9º ano, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo, natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. Em outras palavras, aprender a ciência não é a finalidade última do letramento, mas sim o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo. Importante é o exercício pleno da cidadania. Aí nós destacamos nesse texto o seguinte: o acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzido ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica. Pode passar. Então, nós vamos perceber que a nossa prática enquanto educadores na área de ciência da natureza, automaticamente nós vamos proporcionando esse caminho, esse meio, de modo com que o aluno ele venha a ser um aluno que pense, que investigue, que busque. É importante observar que o caderno do professor acolhe o entendimento, que o Currículo Paulista, acolhe o entendimento da BNCC sobre o significado de letramento científico. Ambos os documentos ressaltam o letramento científico, que é a ferramenta adequada para formar o estudante para a cidadania. Então, os dois documentos, Currículo Paulista e BNCC, eles corroboram da mesma ação, né? Que seria esse letramento científico. Pode passar. As diretrizes expressas no Currículo Paulista para Ensino de Ciências indicam que no planejamento das aulas, os professores devem considerar uma abordagem que promova o letramento científico, cujo significado foi exposto no texto que nós fizemos a leitura. A estrutura do Currículo Paulista para Ensino de Ciências, em termos das competências e habilidades a serem desenvolvidas, almejando o letramento científico, pode facilitar o professor no planejamento de suas aulas. A Eliane vai fazer... Pode passar. Duas perguntinhas para vocês, ou responderem no chat ou abrirem o áudio aí. Ao prepararmos nossas aulas, temos claro e consideramos o conceito de letramento científico? Queria que alguns professores falassem, por gentileza. Tem claro isso ao você
preparar as suas aulas? É comum isso para vocês? Está claro isso para vocês? O conceito do letramento científico? É fácil fazer essa abordagem ou não? É comum isso acontecer? Maitê? Algum professor, gente, para responder para a gente? Sim, é Glauco que fala. Paulo, pode falar, Paulo. É Glauco. Glauco, pode falar. Eu leciono física e sempre tem um método científico, pontos da metodologia científica, que é importante levantar com os alunos. Tá joia. O Paulo... Tá certo, pode falar, professor. Desculpa. Para mostrar ao aluno como que chegou naquela compreensão da fenomenologia, é importante traçar pontos da história da ciência e juntamente com a metodologia, né? E mostrar historicamente como se chegou naquele conhecimento. Perfeito. O professor Paulo também levantou a mão? Paulo Lemos? Sim, isso. Estão me ouvindo? Sim. Então, como eu leciono que, né, essa parte de simbologia, ela tem que ser trabalhada justamente voltada para o que o aluno vivencia. Então, nas minhas aulas, eu procuro sempre estar associando essa terminologia no que ele tem vivenciado no dia a dia dele. Então, tem que fazer uma aproximação para ele dar significado a esse letramento, para ele, por exemplo, não tomar isso como uma decoreba, alguma coisa assim. E ser uma coisa assim do cotidiano dele mesmo, se apropriar cada vez mais. Então, eu procuro muito estar fazendo o quê? Dentro da matéria, por exemplo, lá citando proporção de massas, de reagentes, produtos, trazer isso, porque ele tem em casa, e trazer isso como simbologia desses elementos do que ele tem em casa, o que ele usa. Eu acho que apropria bem. Quando você faz um planejamento voltado para isso, o aluno sente, ele percebe, né, o significado do letramento científico. É isso. O professor Edson Siqueira, peraí, subiu aqui, deixa eu voltar aqui. Colocou, sim, o objetivo principal é familiarizar o aluno com a simbologia científica e também com os conhecimentos adquiridos ao longo dos tempos. A Camila, acho que de maneira indireta, o letramento científico está sempre presente no desenvolvimento das aulas. A Tânia Aparecida, todo o conteúdo deve ser pautado no letramento científico, isso é muito importante, com destaque para o trabalho de esclarecer o significado simples e ou termos científicos, ampliando o vocabulário e o pensamento científico do aluno. Isso são questões e são pontos importantes. Pode pôr para frente, Eliane. A qual nós percebemos que é comum o professor ter presente isso aí. Os professores já falaram como podemos contribuir para o letramento, por meio de redação. Pode pôr para frente, Eliane. No cotidiano escolar, você consegue identificar, os professores já colocaram, que promove o letramento científico no estudante? Quais? Então, por meio da redação de alguns colegas aqui, já é fácil perceber que dentro da nossa área, isso é comum isso acontecer, né? William. Pode falar. Antes de eu passar a palavra para Maria Paula, só um comentário para tirar algumas dúvidas em relação... Se lê do Rander também, tá? Ele colocou agora. Eu não tô... Dá uma lê para mim, aí depois eu falo, eu não tenho Posso ler? É que eu leio. Pode ler, Maitê. A resolução de problemas do cotidiano, fazendo uso de uma metodologia científica
permite ao nosso aluno a extrapolação de conteúdos para o desenvolvimento na vida profissional dos docentes. Firmeza, Helder. Muito É isso bom, aí. isso mesmo. Só em relação ao caderno, parar um pouquinho esse assunto, só em relação ao caderno do aluno, do quarto trimestre, a gente atentar que o ensino médio não veio a base comum, tá? Ele veio só o Inova, só projeto de vida e tecnologia. E nós temos informações que vai chegar, tá? A base comum, porém, a terceira série do ensino médio não terá a base comum, só o Inova mesmo. E nós temos no site da EFAP, né, nos materiais do Currículo Paulista, o caderno do professor em PDF. Nós ainda não temos acesso ao caderno do aluno em PDF. Assim que a gente tiver mais informações, a gente passa. O ensino fundamental, o caderno do aluno já veio completo, com todos os componentes. Tá bom? Só para tirar a dúvida e a gente ficar atento em relação a isso e como trabalhar com os alunos, visto que biologia, física e química, eles ainda não estão com material do quarto, né? E que o Centro de Mídias, então, está fazendo essa recuperação e aprofundamento dos outros bimestres usando o material anterior, ok? Tá joia. Pode continuar, Eliane. Então, eu passo a palavra para a Maria Paula. Eu estou sem acesso aqui que eu perdi. Se vocês puderem desligar meu microfone, por favor. Tá joia. Maria Paula, com você. Já desliguei, Eliane. Bom, pessoal, como eu disse, né, no início da nossa apresentação, né, que nós íamos tratar sobre o assunto que se refere à educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né? E retomando, né, o que os meninos já falaram, né, sobre a necessidade de recuperar e aprofundar aprendizagem de forma remota e presencial dos nossos alunos, nós vamos pensar um pouquinho no que vocês entendem por educação inclusiva. Eu gostaria que vocês fossem abrindo o microfone e fossem falando um pouquinho, para a gente começar a nossa conversa. Ou no chat também, quem se sentir mais à vontade. Sim, pode ser. Podem participar, professores. Por favor. Posso comentar? Claro, sem dúvida. Meu nome é Glauco. Eu entendo também, como educação inclusiva, a inclusão digital, eu acho. Letramento digital, também tecnológico. Seria nesse sentido também? Sim, mas assim, mais voltado para qual é o público que a gente atende para a gente pensar nessa questão da educação inclusiva. O que você falou não está errado, né? Mas eu queria que vocês pensassem assim, qual é o público que a gente atende em se pensando na questão da educação inclusiva? Alunos com deficiência. Sim. Você acha que a gente atende mais algum público dentro dessa perspectiva da educação inclusiva, Glauco? Não, acho que deixa a desejar Não? ainda, né? Não. Ainda mais nessa época de ensino à distância, fica muito mais exclusão, fica explícita, né? Certo. Tem mais algum professor, pessoal, para colaborar? Tem participação no chat, Maria Paula. William, você pode fazer a gentileza de me ajudando com as contribuições do chat? O Paulo Lemos disse o seguinte: atividades adaptadas com roteiros explicativos do passo a passo com leituras simples e claras. O Estevão Nogueira, como o próprio nome diz, não excluir ninguém. O Luiz Tristão, pessoas com necessidades especiais, seja física ou cognitiva. Deixa eu ver se tem mais aqui. Paulo,
Pessoas com dificuldades no aprendizado se faz necessário adaptar os conteúdos. É isso aí, Maria Paula. Mais alguém? Posso falar? Seria também os superdotados, aquelas altas habilidades? Sim, também. Mais alguém? William, acho que pode passar para a próxima tela, que nós vamos, então, fazer a leitura da definição da educação inclusiva para que possamos pensar, então, nos alunos que vocês trabalham, tá bom? Vamos Tem lá. muitas contribuições no chat, viu, Maria Paula? Você quer falar mais alguma, William, aí, para a gente depois começar a fazer a leitura aqui? Ó, deixa eu ler só mais 3 aqui, ó. A Flávia falou, pessoas com relatórios, acho que ela quis dizer laudos, né? A Eunice, na educação inclusive inclui alunos de toda necessidade e espécie. A Tânia, educação inclusiva é uma ampliação do acesso ao conhecimento para aqueles com alguma dificuldade que necessitam da adaptação ao ensino-aprendizagem. O Rander colocou um texto aqui, ó. A cada ano tem aumentado o número de alunos portadores de necessidades especiais dentro das escolas estaduais. Compete a nós, professores, fazer uma ponte, olha, importante, hein, entre os saberes científicos, possibilitando que nenhum aluno seja deixado pelo caminho. Mesmo aparecendo utópico esse posicionamento, não existe o trabalho do professor sem que haja um idealismo quase insana. Ok, então vamos fazer a leitura, muito boas contribuições de vocês. Vamos fazer a leitura assim, de um texto onde traz a definição sobre o que é a educação inclusiva, né? Então, ela pode ser entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando assim as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gêneros dos seres humanos. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. Então, quando a gente fala na questão da educação inclusiva, a gente não pode pensar somente nos alunos que têm deficiência, que têm transtorno do espectro autista, que têm altas habilidades de superdotação, né? Mas nós temos que pensar em toda a diversidade que nós temos dentro da sala de aula, né? Porque tem alunos que tem uma dificuldade de aprendizagem, né? E esse aluno não é cadastrado, por exemplo, com deficiência, né? Mas ele tem uma dificuldade de acompanhar o conteúdo que está sendo trabalhado dentro da sala, né? Ele não consegue, ele tem um tempo diferente, ele tem um estilo diferente de aprendizagem, né? Uma cultura diferente, então ele não consegue acompanhar. E aí entra a questão da recuperação e do aprofundamento das aprendizagens para os nossos alunos, pensando nessa diversidade que nós temos dentro da sala de aula, né? Por quê? Está sempre se falando, né, que nós não podemos deixar nenhum aluno para trás. Por que nenhum aluno para trás? Porque cada um tem um jeito de aprender, tem um estilo de aprender, tem um tempo para aprender, né? E aí nós temos que considerar tudo isso, né? E aqui vamos ressaltar também, como reflexão, né, para que vocês pensem na questão da transformação da cultura de vocês, em pensar nos alunos que vocês
precisam atender. Nas práticas que vocês precisam desenvolver, nas estratégias, nas atividades que vocês precisam trazer para esses alunos, para poder contemplar todos, tá? Pode passar, por favor. E aí, partindo desse pressuposto, né, que temos essa diversidade para trabalhar, nós vamos pensar em 5 princípios da educação inclusiva, né? Então, nós temos que pensar que toda pessoa tem o direito de acesso à educação, que toda pessoa aprende, que o processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. O convívio no ambiente escolar comum beneficia todos os pertencentes, né, daquele ambiente. E que a educação inclusiva diz respeito a todos. Pode passar. A educação inclusiva, ela demanda e envolve a ação direta de diferentes atores e esferas sociais que se relacionam de modo interdependentes numa perspectiva de rede. Pode passar, Ulisses. Pensando na aprendizagem do aluno, nós temos, então, 5 dimensões que não podem ser desvinculadas e cada uma delas traz sua contribuição e também elas se relacionam em formato de rede, né? Então, nós temos as políticas públicas, né, que define, na questão da legalidade, o trabalho que deve ser desenvolvido com nossos alunos, quem nós temos que atender, né? Então, as políticas públicas definem tudo isso. Nós temos as estratégias pedagógicas que nós temos que estar sempre pensando quando a gente está planejando as nossas aulas, né? E pensar em cada aluno em específico que nós temos dentro da sala de aula. Nós temos que pensar na família, né? Como um meio de trazer informações para a escola, trazer dados importantes, significativos com relação àquele aluno, né, para que a escola possa trabalhar e desenvolver a aprendizagem desse aluno de forma significativa. Nós temos que ter dentro dessa rede as parcerias, né, que são, por exemplo, no caso dos alunos com deficiência, até alunos que não têm deficiência, que a gente não considera público-alvo, que também precisa de profissionais da saúde, né, para atender. Nós temos que ter parcerias desses profissionais da saúde, né? Também temos que pensar na gestão escolar, né, que é o nosso apoio dentro da escola. Então, dentro dessa perspectiva, nesse contexto, nós temos que ter essas 5 dimensões de mãos dadas, sem ser desvinculadas umas das outras, né? Nós temos que ter esse olhar em rede para a gente poder trabalhar com os nossos alunos. E aí eu não falo em específico só dos alunos com deficiência, né? Mas de todos os alunos, de toda a diversidade que a gente atende dentro da sala de aula. Pode passar, por favor. No contexto da educação inclusiva, recomenda-se que o ponto de partida, então, seja as singularidades do sujeito, né? Com foco nas potencialidades dele, né? Se, por um lado, a gente tem a proposta curricular, que deve ser uma só para todos os estudantes, por outro lado, é imprescindível que as estratégias pedagógicas sejam diversificadas, com base nos interesses, nas habilidades e nas necessidades de cada um. Só assim se torna viável a participação efetiva em igualdade de oportunidades para o pleno desenvolvimento de todos os alunos, com e sem deficiência, tornando o processo ensino-aprendizagem mais prazeroso, espontâneo e significativo. Pode passar, William, por favor. Ainda pensando, então, nesse contexto da educação inclusiva, nós temos que pensar no planejamento que deve ser contínuo, flexível e também colaborativo,
né? Ao mesmo tempo que nós devemos valorizar os interesses e atender às necessidades de cada estudante. Isso também significa pensar em aulas desafiadoras para todos os alunos, né? Diversificando as formas de apresentar e explorar os conteúdos curriculares. Aqui a gente precisa pensar, quando a gente está planejando as nossas aulas, em um planejamento que você possa ir percebendo a questão do desenvolvimento do aluno, né? Então, às vezes o professor traça um planejamento, mas esse planejamento ele não pode ser engessado, né? Então, se ele percebe que o aluno avançou em determinadas habilidades que foram propostas para serem desenvolvidas com o aluno, ele precisa mexer nesse planejamento. Então, por isso que a gente fala que esse planejamento é contínuo, flexível, né? E demanda da colaboração de outras pessoas que também estão envolvidos, né? Então, a família, o professor da sala de recurso, o professor auxiliar, que muitos alunos têm, né? Esse profissional para trabalhar mais próximo, né? Dentro da sala de aula. Nós temos os cuidadores, né? Que também são pessoas que colaboram com o nosso trabalho dentro da sala de aula. Nós temos a equipe gestora, nós temos, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas dentro do ambiente escolar, né? Nós temos a merendeira, que também nos traz informações importantes para a gente poder pensar em algum aspecto que a gente, às vezes, não pensou em colocar no nosso planejamento, mas que, às vezes, é importante. Às vezes, um dado que a merendeira traz para a gente, é importante a gente pensar, nossa, eu posso pensar naquela habilidade porque ele dá conta, ele consegue, ele tem essa potencialidade, né? Então, às vezes, você não percebe dentro da sala de aula, mas no ambiente externo, né, da sala de aula, você consegue que outras pessoas, às vezes, tragam informações para que você possa contemplar o seu planejamento de uma forma significativa para atender o seu aluno. Pode passar. Só falando mais uma coisa sobre a questão de diversificar a forma de apresentar. Volta lá um pouquinho, por favor. Volta, por favor, um slide. Na questão das formas de apresentar, né, e explorar os conteúdos curriculares, vocês precisam pensar em diversas estratégias, né? Por exemplo, o aluno, vocês fazem a explanação do conteúdo de uma certa forma, né? De um certo jeito lá dentro da sala de aula. E aí vocês percebem que não foi adequada essa forma que vocês apresentaram, né? Então, vocês precisam ter essa percepção muito, assim, muito aguçada, eu falo que aguçada mesmo essa percepção, para que vocês vejam o que, por exemplo, daquela forma que foi apresentado aquele determinado conteúdo, aquele determinado tema, o aluno não se apropriou, né? Então, por isso que vocês têm que ter essa observação assim muito presente, né? Para que vocês possam perceber que daquela forma não foi eficaz, né? Então, eu tenho que pensar e ser perspicaz em mudar a minha forma de explorar aquele conteúdo, né? De explorar aquele tema. Eu preciso, às vezes, então, usar recursos para que esse aluno possa aprender melhor. Eu preciso trazer imagens, eu preciso trazer vídeos, eu preciso trazer... O que eu preciso fazer para que esse aluno aprenda determinados conteúdos que eu quero fazer com que ele aprenda, né? O que eu preciso explorar mais, né? E aí vem de encontro também com todo esse trabalho que vocês fazem aí para recuperar, né, a defasagem de conteúdo desses nossos alunos que estão dentro da sala de aula, né? E aí eu não falo somente no caso, de novo, só dos alunos com deficiência. Por isso que a gente fala sobre a questão da educação inclusiva, porque nós temos que pensar e atender a todos os alunos. Nós temos que atender alunos com e sem deficiência,
alunos com laudo e alunos sem laudo. Nós não podemos pensar na condição daquele aluno, enquanto um aluno deficiente, enquanto um aluno... Nós precisamos pensar, aliás, nós não podemos pensar na deficiência do aluno, né? Eu inverti. Nós não podemos pensar na deficiência em si, né? Então, ele é um aluno deficiente físico, ele não tem condição para escrever, então ele também não tem condição de aprender, né? Ele não tem condição de participar de nenhuma atividade que eu vou propor dentro da minha sala de aula ou fora da minha sala de aula para aprender o que eu estou trabalhando, né? Porque ele é deficiente físico, ele é cadeirante, ele é muito comprometido e ele não entende nada, ele não aprende nada. Não é assim que nós temos que pensar, né? Nós temos que pensar que todo aluno aprende dentro das limitações, das condições dele, do tempo dele, nós temos que saber que ele aprende sim, né? Maria Paula. Oi, pode falar. Um colega colocou aqui, ó, Adriana, temos muitos alunos sem laudo médico com dificuldade de aprendizagem. Isso é uma situação real da rede, Maria Paula? Fala um pouquinho sobre. Sim, temos mesmo. Temos muitos alunos, eu vou falar um pouquinho mais para frente e diferenciar para vocês quem é o nosso público-alvo da educação especial e quem não é o nosso público-alvo da educação especial. Nós temos muito caso, sim, na nossa rede, mas não é porque o aluno não tem um laudo específico de deficiência que nós não temos que ter um olhar apurado para atender a necessidade dele. Tá? Vamos passar, que aí mais para frente um pouquinho eu vou comentar mais especificamente dessas condições. E aí, assim, a gente entra aí na questão da adaptação curricular, né? Então, o que vem a ser a adaptação curricular nesse contexto que nós acabamos de conversar, né? Nós temos que pensar que são ações que visam promover o desenvolvimento e aprendizagem de todos os alunos, através do quê? Do planejamento, das práticas pedagógicas dos professores, né, dos docentes, de forma a possibilitar variações nos objetivos, nos conteúdos de aprendizagem, na metodologia, nas estratégias, nos recursos, nas atividades, na avaliação e também na temporalidade. Tá? Pode passar, William. E aí, eu trago para vocês quem é considerado o público-alvo da educação especial. São os alunos com deficiência, né? Os alunos que têm deficiência física, auditiva, visual, intelectual, os alunos que também têm deficiência múltipla, que, por exemplo, são os casos dos alunos que têm a deficiência auditiva com a deficiência intelectual, ou a deficiência física com a deficiência intelectual, ou tem o autismo com a deficiência intelectual, ou tem a deficiência visual com a deficiência intelectual com a deficiência física, ou tem a deficiência visual com a deficiência auditiva com a deficiência intelectual. Então, são o público que tem deficiências múltiplas, né? Que são 2 ou mais deficiências que esse aluno apresenta. Também, considerando o público da educação especial, os alunos com autismo, né? Transtorno do espectro autista, os alunos com altas habilidades e superdotação. Pode passar. E aí, quem são os nossos alunos que não são considerados público-alvo da educação especial, né? São os alunos, então, que apresentam dificuldade de aprendizagem, né? Ou seja, alunos que não consolidaram o processo de alfabetização, este é um público, né, que nós temos que atender com um olhar muito apurado, né? Todo esse público aí que não é considerado, nós temos que atender de forma bem significativa também, bem de perto, né? Os alunos que apresentam transtornos específicos das habilidades escolares, que entra bem dentro dessa questão da consolidação do processo de alfabetização, alunos que apresentam dislexia, né, e em função dessa dislexia, ele apresenta dificuldade no aprendizado e na realização da leitura e da escrita,
tem o cognitivo completamente íntegro, não tem comprometimento cognitivo, muitas vezes, a não ser que ele tenha dislexia com a comorbidade de uma deficiência intelectual, por exemplo, né? E aí, então, ele entra dentro lá já daquele público da educação especial, por conta da deficiência intelectual que ele também. Se for uma dislexia pura, ele não tem o problema cognitivo. E também cabe aos casos dos alunos com DPAC, que são os distúrbios do processamento auditivo central, os alunos que têm TDA, que é o transtorno do déficit de atenção, e os alunos que têm TDAH, que são os alunos com déficit de atenção e hiperatividade. Né? Também entra, aqui eu não coloquei, mas se vocês quiserem anotar aí nos registros de vocês, aqueles alunos que apresentam problemas de comportamento, né? Que nós temos muitos casos também na nossa rede, onde eles apresentam agressividade, é um menino que não para dentro da sala de aula, por que ele não consegue acompanhar, muitas vezes, o que é trabalhado dentro da sala? Muitas vezes não é porque ele tem uma deficiência intelectual, mas é devido à condição dele de não conseguir ter atenção, concentração, ficar quieto, né? Às vezes são casos de alunos que não estão tomando medicação, né, para poder segurar esse comportamento. E aí nós temos assim uma série de problemas dentro dessa condição em função dessa problemática aí desses alunos que são público alunos com esquizofrenia, alunos com TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, e outros casos que nós temos aí na rede que apresentam algumas características, né, e que também não estão dando conta de acompanhar o conteúdo, né. Mas, assim, diante desses casos que não são público da educação especial, mesmo eles não sendo cadastrados, porque são casos que não cabem dentro do rol de cadastro na sede, na Secretaria Escolar Digital, eles precisam ter um olhar diferenciado do professor, né? Então, não é porque ele tem um TDAH que eu não vou dar atenção para ele, porque ele não tem o cadastro lá na sede, né? Não é por isso. Então, eu preciso trabalhar dentro da necessidade do aluno que eu tenho dentro da sala de aula, né? E aí, muitas vezes, eu falo que o professor precisa ter sempre cartas na manga para poder atender todas essas necessidades, né? Todas essas diversidades que tem dentro da sala de aula, né? De que forma? Como eu falei agora mesmo, trazendo recursos diferentes, materiais concretos para poder consolidar essa aprendizagem, né? Colocar os meninos em dupla, em grupo, em trio, né? Isso tudo favorece a aprendizagem do aluno. Esse trabalho colaborativo junto com os alunos da classe também é um trabalho que é muito importante, né? E que precisa ser muito considerado, né? Então, para atender às demandas e contribuir para a consolidação de uma educação inclusiva, é necessário a organização de ações pedagógicas e práticas educativas interventivas adequadas a cada necessidade dos alunos. Pode passar. Nós estamos, assim, terminando, né, o nosso prazo, agora é 9h55. William, eu acho que nós vamos deixar estes próximos slides, que eu vou estar conversando com os professores, então, no próximo ATPC. Aí a gente parte deste slide para a gente conversar, tá? Falta agora só 5 minutos, eu gostaria, assim, que se alguém quisesse conversar um pouquinho, né, interagir um pouquinho, ou através aqui do áudio ou através do chat, podem ficar à vontade.
Tá me ouvindo, pessoal? Sim. Professor. Então, eu gosto muito desse tema, viu? Quem está falando, professor? É o Freeze. Ah, o Freeze. Ô, Jóia. Pode falar, Freeze. Tá bom? Como é que vocês estão? Bom dia a todos aí. Bom dia. Professor. Pessoal, eu gosto muito desse tema porque realmente, né, como até o professor já citou aí agora mesmo, o caso de alunos, né, com necessidades especiais, alunos que têm dificuldades, às vezes, muitos deles sem laudo, né, isso aí, assim, muitas vezes bate muito de frente com a gente saber como lidar com a situação, né? Como, de repente, entender o aluno, entender a necessidade que ele tem intelectual, né? Uhum. E a gente tem que desenvolver estratégias diferentes de ensinar. Isso aí faz assim do nosso dia a dia de aula, né? Sim. Só que cada vez, né, como o professor falou aí, está sendo mais necessário, está sendo aplicado, né? Por que é necessário ser aplicado? Porque está tendo mais casos de alunos chegando com grandes dificuldades de aprendizado, né? E de onde surge, né? Será que alguma necessidade especial que esse aluno tem? Será que da onde que vem? Falta de incentivo que vem de casa também para estudar, né? Então, fazer esses filtros e descobrir maneiras aí sempre estar fazendo uma aula diferente, né? Por isso que se pede tanto hoje, né? Faz aula diferente, né? Mas, graças a Deus, assim, pelo menos assim, na nossa escola lá, eu acredito que muitos professores aí também, já faz parte da nossa estratégia de ensino fazer aulas diferentes, né? Para fazer várias abordagens dentro do mesmo conhecimento, para que, de alguma forma, o aluno consiga ter uma absorção melhor ali, interagir melhor com a gente. Mas eu acho um assunto muito bom, viu? Muito bom. Acho que a gente pode estar aí trabalhando outras vezes também. Eu gosto muito, particularmente, tá? Obrigada pela sua contribuição, professor. Mais alguém? Deixa eu fazer uma colocação que eu achei bastante prudente, a fala do professor Paulo Lemos, né? Quando ele fala que precisa trabalhar, né, com a vivência do aluno, né, do dia a dia dele, né, para dar significado ao que está sendo proposto, né? Então, porque aproxima, né, os conhecimentos, e aí ele fala que ele trabalha dentro do que o aluno tem dentro de casa, né? E que ele usa dentro da casa dele, né? Porque traz o significado para ele dentro daquela aula que está sendo proposta, né? Você quer falar mais um pouquinho sobre isso, Paulo? Você acha que isso vem de encontro com o trabalho realizado com o público a gente pode se dizer, aí o público da educação inclusiva, né? Pensando em toda essa diversidade que nós temos dentro da sala de aula, você acha que isso a fala que você fez é significativa com relação a essa questão? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, eu já estou no estado há um tempinho, né? Então, nós somos colocados a grandes enfrentamentos e quanto mais você leciona, mais se aprende, né? Então, quando você percebe que o aluno não se integra com um determinado grupo, a um determinado assunto, é muito frustrante para a gente, porque a gente quer que todos aprendam, né? Então, muitas vezes, não adianta você colocar a culpa, né, em determinada coisa. Você tem que criar, né, alternativas. E o aluno, ele sente mais à vontade quando ele vivencia aquilo que você está falando. Então, ele se apropria melhor. Porque se você sai do contexto do que ele vivencia, para ele não tem significado. Então, às vezes, você tendo uma aula bem simples, às vezes ela é mais significativa que uma aula de, vamos falar assim, de letramento científico tão aprofundado que para ele não adianta, ele não vai absorver aquilo. Então, assim, eu trabalho assim nas minhas aulas, eu tento, o possível, né?
não desqualifico, tá, a qualidade do que eu estou trabalhando, mas eu procuro aproximar isso, sabe? Para que todos os alunos trabalhem juntos. E, assim, esse aluno seja incluso nas atividades que estão sendo trabalhadas. Então, eu tento fazer isso. Por isso que eu falei dos roteiros adaptados, muitas vezes. Eu trabalho em escola integral, então é necessário, não tem como você sair disso. Então, é bem interessante o tema, parabéns, viu? E, assim, foi uma boa explanação do assunto. Muito obrigado. Obrigada a você, Paulo. É bem assim mesmo, né? Para trabalhar com aluno com deficiência, se não for nesse formato que o professor trouxe, né, para nós, eu acredito que muitos professores também fazem da mesma forma, é um pouco complicado para o aluno se apropriar da aprendizagem, né? E se trouxer neste formato, para eles facilita muito mais a aprendizagem, porque ele vivencia dentro da casa dele, né? Se são assuntos que às vezes não é da vivência deles, o professor precisa pensar que ele precisa, então, trazer outras coisas para que esse aluno possa se apropriar, né? Ou um vídeo, um filme, materiais concretos, muitas vezes dentro da disciplina de vocês, né? Ciências, biologia, química, física, dá para fazer o experimento na frente, né? Lá da sala de aula, para o aluno poder. Nesse período de distanciamento, que vocês não estão presencialmente na sala de aula, mas dá para vocês fazerem dentro do espaço da casa de vocês um experimento e fazer com que todos os alunos participem, né, dessa aula, vivenciando o que vocês querem trabalhar, né? E aí, nesse formato, o aluno com deficiência também participa, também aprende, né? Ele não fica de fora, ele não fica excluído, né? E aí nós vamos, então, acho que agora está bem em cima, assim, já passou até um pouquinho, né, do nosso prazo, já estipulamos. Nós vamos voltar, então, a conversar sobre esse assunto, e aí eu vou trazer, às vezes, um exemplo, né, de uma atividade que vocês podem estar realizando, para que vocês possam pensar nas outras, né? Então, eu vou trazer um exemplo, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do registro, né, que isso precisa ser feito, não pode deixar de lado, né, a questão do registro, porque vocês fazem trabalhos maravilhosos, mas muitas vezes fica sem ser registrado e sem ser visto pelas pessoas, né? Fica, às vezes, só entre vocês, os meninos, os alunos, né? E é importante a gente estar registrando. E também, na questão dos alunos que são cadastrados, né, existe um documento que é obrigatório ser preenchido. Então, assim, nós vamos falar disso no próximo TPC, nós vamos dar continuidade nesse assunto. Eu agradeço muito a participação de todos, a atenção de vocês, a contribuição dos professores, a oportunidade do pessoal aí de Ciências da Natureza, né, de abrir o espaço para eu poder conversar um pouquinho com vocês, professores, e até o próximo TPC, o próximo encontro nosso. Grande abraço a todos. Tá, joia. Maria Paula, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, professores. Desejamos a todos uma ótima tarde e para o Centro de Mídias agora, tá ok? Um forte abraço a todos. William, só para lembrar o pessoal que for assistir a gravação, o link da lista de presença da tarde estará na descrição do vídeo que vai ser postado no YouTube. Pessoal da manhã, a lista de presença é automática pelo Teams. Muito obrigada, Maria Paula, pelas suas contribuições que foram excelentes. E aí, na próxima TPC, a gente continua com esse tema. Okay. Um abraço a todos. Boa tarde, gente. Obrigada, pessoal. Bom final de manhã e tarde. Bom feriado e bom descanso para nós aí no restinho da semana, né? Tchau. Tchau. Boa tarde.